Se você é aposentado, pensionista ou recebe algum benefício do INSS, preste muita atenção no que eu vou te mostrar agora, porque uma informação que começou a circular envolvendo o Diário Oficial e o pagamento antecipado do 13º do INSS em 2026 está deixando muita gente confusa. Algumas pessoas estão dizendo que o pagamento já foi confirmado. Outras estão dizendo que ainda não existe decreto. E no meio de toda essa confusão, ainda muita gente está sem saber o que é verdade e o que não é. Então, será que o 13º realmente ele vai ser antecipado este ano? Quando começará o pagamento? Quem vai receber primeiro? Qual será o valor da primeira parcela? E tem mais. Existe também um alerta muito importante envolvendo golpes que estão usando exatamente o assunto do 13º para enganar aposentados. Por isso, este vídeo eu vou explicar tudo de uma forma simples, o que realmente saiu no Diário Oficial, como funciona a antecipação do 13º, quem tem direito, as possíveis datas de pagamento e o que você precisa fazer para não ter problemas para receber. Então, fica aqui comigo até o final, porque tem detalhes importantes que muita gente ainda não sabe. Mas antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta rápida para você. Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Eu gosto muito de saber de onde vocês acompanham o canal, o que você entende sobre o conteúdo, se você acha que o conteúdo está completo, tudo que você precisa saber sobre o INSS, benefícios sociais. Você já se inscreva no nosso canal, porque todos os dias eu trago atualizações importantes que podem fazer a diferença no seu bolso. Agora, vamos entender o que realmente está acontecendo. Minha gente, o que está sendo comentado sobre o Diário Oficial? Nos últimos dias começaram a circular algumas informações sobre o Diário Oficial, uma confirmação sobre o pagamento da primeira parcela do 13º. E isso deixou muita gente animada. Porque quando o assunto é 13º antecipado, significa dinheiro entrando mais cedo na conta do aposentado. Mas é importante explicar uma coisa. Nem sempre, quando aparece uma informação envolvendo o Diário Oficial, isso significa que o pagamento já está confirmado naquele momento. Muitas vezes, o governo ele trabalha com decretos e medidas administrativas que começam a ser discutidos antes da publicação oficial. E foi exatamente isso que aconteceu nos últimos anos. Vamos entender o histórico da antecipação do 13º para entender o que realmente irá acontecer em 2026. Precisamos olhar com o que aconteceu nos últimos anos, desde 2020. O governo federal, ele passou sim a antecipar o pagamento do 13º salário do INSS. Isso começou durante o período da pandemia. A ideia era colocar o dinheiro mais rápido na economia e ajudar os aposentados e pensionistas. E depois disso, a antecipação acabou se repetindo praticamente todos os anos. Veja só como aconteceu. 2020, o pagamento foi antecipado. 2021, o pagamento foi antecipado novamente. 2022, exatamente a mesma coisa, foi antecipado. 2023, antecipado. 2024, antecipação mantida. 2025 também aconteceu a antecipação. Ou seja, já virou praticamente uma tradição o pagamento antecipado do 13º do INSS. Mas existe um detalhe. Todos os anos o governo precisa assinar um decreto oficial autorizando esta antecipação. Minha gente, sem esse decreto, o pagamento volta para o calendário tradicional do final do ano. Então, o decreto de 2026 já saiu? Essa é uma pergunta que muita gente está fazendo. Gente, até o momento o que existe são expectativas baseadas nos anos anteriores e discussões dentro do governo. Historicamente, o decreto da antecipação entre o final de março e o início de abril está existindo. Mas, por exemplo, em 2025, o decreto foi publicado no começo de abril. Depois disso, o pagamento começou ainda no mesmo mês. Então, o que muitos especialistas estão analisando agora é justamente isso.
Se o governo seguir o mesmo padrão dos últimos anos, existe uma grande chance de que o pagamento seja antecipado novamente, mas a informação oficial depende da publicação do decreto. E como vai funcionar o pagamento do 13º do INSS? Agora vamos entender algo importante. O 13º do INSS não é pago de uma vez só. Ele é dividido em duas parcelas. A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício e a segunda parcela corresponde ao restante, podendo ter descontos no imposto de renda para quem se enquadra. Então, funciona assim. A primeira parcela, 50% do valor do benefício. A segunda parcela, os outros 50% com possíveis descontos. Um exemplo simples, né? Vamos imaginar que um aposentado que receba R$ 2.000 de benefício, a primeira parcela do 13º será aproximadamente R$ 1.000. E a segunda parcela, o restante. Este é o funcionamento básico do pagamento. E quem tem direito ao 13º do INSS? Uma outra dúvida comum é quem recebe o 13º do INSS. Tem direito ao 13º salário, aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, beneficiários do auxílio-acidente, quem está em licença maternidade, beneficiários do auxílio-reclusão. Esses grupos recebem normalmente o 13º, mas existe um grupo que não recebe. Quem recebe o BPC-LOAS não tem direito ao 13º porque trata-se de um benefício assistencial. Esse benefício não prevê esse tipo de pagamento adicional. Possíveis datas. Agora vamos falar das datas que muita gente quer saber. Se o governo repetir o mesmo modelo dos anos anteriores, o pagamento pode seguir o seguinte padrão: primeira parcela entre abril e maio, segunda parcela entre maio e junho. O calendário sempre segue o número final do benefício, igual ao pagamento normal do INSS. Ou seja, quem recebe primeiro normalmente são os beneficiários que ganham até um salário mínimo. Depois vem aqueles que recebem acima do salário mínimo. Um outro ponto que chama a atenção em 2026 é o valor. Isso acontece porque houve uma atualização no salário mínimo. Quando o salário mínimo aumenta, os benefícios do INSS também passam por reajustes. E isso influencia diretamente no valor do 13º salário. Por exemplo, quem recebe um salário mínimo terá um 13º baseado no valor atualizado do benefício. Então, a primeira parcela, ela será exatamente dentro deste valor. Existe uma possível mudança no imposto de renda. Exatamente isso que vocês ouviram. Nos últimos meses foram discutidas mudanças na faixa da isenção do imposto de renda. E se essas mudanças elas forem mantidas, algumas pessoas podem ter menos descontos no imposto de renda na segunda parcela do 13º. Isso significa que algumas pessoas podem receber um valor maior na segunda parcela, mas isso irá depender da renda de cada beneficiário. Um alerta importante é sobre os golpes, minha gente. Agora eu preciso falar sobre esse assunto porque ele é muito sério. Infelizmente, sempre que surgem notícias sobre o pagamento do INSS, aparecem também aqueles golpistas tentando enganar os aposentados. Eles costumam enviar mensagens dizendo coisas como: seu 13º foi liberado, clique no link para liberar o pagamento. Ou então eles dizem que a pessoa precisa pagar uma taxa para receber o benefício. Minha gente, cuidado com esse tipo de golpe. O INSS, ele não cobra nenhuma taxa. Se alguém pedir dinheiro para vocês, clicar para algum link, cuidado, muito cuidado. Não entre nesses golpes. O ideal é não clicar nesses links desconhecidos e não fornecer os seus dados pessoais. Como consultar o benefício com segurança? Se você quiser consultar as informações oficiais sobre o seu benefício, existem apenas alguns canais seguros. O primeiro é o aplicativo Meu INSS, que também é possível acessar pelo site oficial do governo. Uma outra opção é ligar para o telefone 135, que é o canal oficial da Previdência Social. Esses são os únicos meios confiáveis.
A ideia é resumir tudo que eu expliquei para vocês. Vamos resumir tudo de forma clara para vocês entenderem que o 13º do INSS, ele costuma sim ser antecipado, que está sendo antecipado desde 2020. Todos os anos. E é necessário um decreto do governo autorizando que essa antecipação aconteça em 2026. Em 2026, ainda existe uma expectativa de antecipação, seguindo o padrão dos anos anteriores. O pagamento normalmente acontece em 2 parcelas. Primeira parcela, cerca de 50% do benefício, e a segunda parcela, o restante do valor, podendo ter o desconto do imposto de renda. Os beneficiários do PPC, infelizmente, não recebem o 13º por tratar-se de um benefício assistencial. E é fundamental tomar cuidado com golpes. Eu quero saber de você. Se o 13º for realmente antecipado este ano, se esse dinheiro vai ajudar você neste momento, deixe aqui nos comentários para eu entender a real situação dos nossos brasileiros. Porque nós brasileiros estamos unidos para justificar tudo o que está acontecendo para vocês no nosso governo e passar as informações claras para que vocês fiquem atentos sobre tudo o que está acontecendo. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor a situação do 13º salário, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe essa informação com pessoas que ainda estão em dúvida do que está realmente acontecendo. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que puder nós estaremos respondendo todos vocês. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.